Vamos em frente no Morning Show agora com um assunto de capa aqui da nossa revista radiofônica. Vamos falar do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que disse, quando ainda ocupava o posto, foi armado em certa ocasião para o Supremo Tribunal Federal, vejam vocês, a fim de matar, isso, você ouviu bem, matar o ministro Gilmar Mendes. Vini, vamos para essa história aí, os detalhes dessa história. Parece história de série mesmo, mas não é. É a política brasileira, né, Edgar? Um magistrado querendo matar o outro. Isso, e uma fala de um ex-procurador da República, né? Um cargo extremamente importante, um sujeito que tem ali a condição, né, de promover denúncias contra autoridades importantes e que agora, já sem o mandato, né, ele ficou 4 anos aí à frente da PGR, ele vai lançar um livro que vai chamar Nada Menos Que Tudo, e foi tudo mesmo, viu, Edgar? Porque segundo o Janot, dentre essas revelações aí que ele vai fazer nesse livro, que vai ser um livro de memórias, com algumas dessas passagens, algumas dessas histórias, em um certo dia, lá pelo mês de maio, mais precisamente no dia 11 de maio de 2017, em meio a uma tensão vivida pela política brasileira, você tinha ali já as investigações em cima do ex-presidente Michel Temer, as revelações sobre a JBS, Joesley Batista, né? Você tinha ali o Supremo Tribunal Federal com decisões importantes também a tomar. Janot teria ido até o Supremo e ali na antessala chegou a cogitar a matar o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Por que ele teria se motivado a fazer isso, Edgar? Já era sabida, claro, as desavenças entre os dois, né? Tinha ali uma troca de farpas, um não falava o nome do outro, o Gilmar chamava o Janot de bêbado e irresponsável, o Janot retrucava dizendo que ele era perverso e dissimulado, e aí rolou uma história que o Janot protocolou ali um pedido de suspeição para que o Gilmar não pudesse avaliar um pedido de habeas corpus do empresário Eike Batista. Por quê? Porque, segundo o Janot, a mulher do Gilmar Mendes trabalhava num escritório de advocacia do Eike. E aí, depois disso, começaram a surgir algumas notícias na imprensa de que a filha do Rodrigo Janot teria também aí uma atuação em escritórios de advocacia de empresas empreiteiras relacionadas à Lava Jato. E que aí também demonstraria ali um conflito de interesse do Janot neste comando aí da PGR. E segundo o Janot, isso foi implantado na imprensa pelo Gilmar Mendes. Ele falou, ó, eu aceito levar a pancada, aceito apanhar, mas quando mexeu com a minha filha, aí eu resolvi tomar essa atitude. Vamos ouvir um trecho, Edgar. Ele deu entrevista para o Estadão, para a Folha, mas para a Veja tem um áudio em que o Janot conta com mais detalhes aí sobre esse dia que ele tentou matar Gilmar Mendes e depois se suicidar. Vamos ouvir. E tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite, fui armado. A minha ideia era que ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidar. Na antessala do Supremo. E fui armado. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer político-partidária, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino me levou até aqui. Tirei, gatilhei e fui pra cima dele. Eu sou destro, aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu mudei de mão. Sou pra esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Chamei lá o meu secretário executivo e disse a ele, manda o Andradinha vir, porque eu não estou passando bem, não vou fazer a sessão hoje do Supremo. Caramba. Pois é, a história é realmente surreal, como a gente colocou na nossa hashtag. Esse áudio é da Veja. Brasil Surreal. Esse áudio é da Veja, ele deu entrevista para outras publicações também. E aí, Paulinha, como tem essa história do livro que vai ser lançado na semana que vem, obviamente que muita gente tem visto essa declaração do Janot como uma publicidade para o livro. Gente, uma publicidade, eu queria matar uma pessoa. Nossa, mas é muita vontade de vender livro então, hein? Pois é, tem outras histórias também
Edgar. Por exemplo, quando ele fala que teve uma reunião com o ex-presidente Michel Temer e com o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e que os dois tentaram fazer com que ele se convencesse de impedir as investigações em torno do Eduardo Cunha, porque aquilo paralisaria o Brasil. Né? E aí ele ficou, obviamente, que consternado, né, com aquele momento. Sim. Tem uma outra afirmação dele em que ele diz que o Aécio Neves, em meio ali já às iniciativas das investigações em cima dele, o convidou para ser um possível ministro da Justiça e até um possível vice-presidente na chapa do Aécio na eleição de 2018. Ele também tem algumas análises ali que ele fez nesses 4 anos, dizendo que não tem dúvida de que o ex-presidente Lula é corrupto e de que não tem dúvida de que a ex-presidente Dilma não é corrupta, porém teve uma atuação ali de obstrução da justiça quando tentou colocar o Lula como ministro da Casa Civil. Enfim, foram várias as revelações, mas essa que chama mais atenção. Sim. No livro ele não cita o nome do Gilmar Mendes, aliás, ele preserva vários nomes no livro, mas para a imprensa ele acabou divulgando. Hoje pela manhã... Vini, não, só uma parte rapidinho para o ouvinte saber, não é a primeira vez, né, que quer dizer, esse não chegou a ser confirmado, ele mesmo declarou aqui pra gente, né, o Janot, mas o parlamento brasileiro já foi palco de violência. O pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello, chamado Arnon de Mello, ele atirou contra Silvestre Péricles, do PTB, do Alagoas também, portanto um adversário político ali. E acabou atingindo no segundo disparo, atingiu um outro parlamentar, José Cairala, do PSD, do Acre, e ele depois veio a falecer em decorrência desse ferimento. E o Janot conta até, Edgar, também, quando perguntado sobre o Collor, porque ele também chegou a denunciar o Collor, né, ele fala que o Collor é um caso à parte e que na sabatina dele no Senado o Collor sentou na primeira fileira e começou a xingar o Janot para tentar intimidá-lo. Você viu que vazou no microfone do púlpito ali da Câmara? Ele xingando o Janot com aquela cara de ódio, né? Exatamente. E aí, Edgar, hoje pela manhã o Gilmar Mendes soltou uma nota dizendo que lamenta que por um bom tempo uma parte do devido processo legal no país tenha ficado refém de quem confessa ter impulsos homicidas e que a eventual intenção suicida buscava apenas o livramento da pena do gesto tresloucado e que seria motivado por oportunismo e covardia. Gilmar confessa que ficou surpreso e ironiza que apenas imaginava que diante de Janot estava exposto ao máximo a petições mal redigidas em que a pobreza da língua concorria com a indigência da fundamentação técnica. E por fim, Gilmar Mendes recomenda que o ex-procurador Janot procure ajuda psiquiátrica. Agora, Edgar, aquela coisa, né? Independente... Faroeste caboclo, como falamos aqui no início, hein? Independente se a história é verdadeira ou não, se é para vender livro ou não, é preocupante e irresponsável a fala de alguém que teve um cargo tão importante na República e falar isso como se fosse uma coisa absolutamente... Uma possibilidade. Nossa, cara, exatamente. Se mostrou que era um sujeito ali extremamente descontrolado. Talvez a normalidade seria levar isso pro túmulo, né? Já que a gente tá falando em morte. Como revelar isso? Pra que contar essa história, gente? Olha horrorosa. Aqui.